Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. E se você ainda não viu, não deixa de assistir. Esse vídeo comparativo entre BB Seguridade e Caixa Seguridade é um dos vídeos mais longos e também um dos mais completos que a gente já fez aqui no canal, mas o YouTube ele fez o imenso favor de não recomendar o vídeo e no final desse vídeo eu também vou deixar o card para você poder assistir ele. Aproveita também para se tornar membro. Na data de ontem a gente fez o vídeo mostrando os movimentos, falando das compras que a gente fez no mês de setembro, além, é claro, de material completo, planilha, gerenciamento de risco e diversos outros vídeos, como por exemplo, uma série só de small caps que a gente vem fazendo há pelo menos 2 semanas. Vídeo rápido para a gente abordar diversos temas. Esse vídeo de aviso acionista tem a intenção de deixar você como investidor o mais bem informado possível no menor espaço possível. Então hoje a gente deixa de lado um pouco a questão de análise fundamentalista e vamos focar em anúncio de dividendos macro, Petrobras, Bradesco, BMG e Semin, que não para de subir, e a matéria principal desse vídeo. Começando pelo cenário interno, o Brasil foi elevado na classificação de rating da Moody's e agora a gente fica a um passo de voltar a ter caráter mesmo de país com grau de investimento. Isso, a princípio, é bom para nós porque grandes fundos, por exemplo, só investem em países que têm pelo menos o primeiro grau de investimento, que ainda é o grau médio. O Brasil, mesmo depois dessa elevação, ainda tem caráter especulativo, veio aqui para BA1 e tudo isso que fica abaixo de BA3 é considerado especulativo, é considerado alto risco, mas ainda assim é uma notícia muito positiva, que não animou muito. O que vocês provavelmente vão ver é uma enxurrada de relatório, notícias e cobertura, suspeitando ou de certa forma com o pé atrás dessa revisão da Moody's. E se a gente parar para olhar os números mais recentes, isso vai pegar ou já pegou muita gente de surpresa. A dívida pública não para de subir dia após dia, as contas públicas têm déficit atrás de déficit, e esse geralmente ele é o foco de toda a agência. E só para explicar um comentário bem rápido, o que é mais comum é, de um lado, se olhar para como anda a política monetária e fiscal e depois, ou em paralelo, olhar como está a situação do PIB e crescimento da economia. Realmente, do lado da economia a gente está bem, a gente não pode negar, e o que a gente tem que fazer é torcer, mas do outro lado fiscal ele não é tão legal assim, mas eles só se utilizaram de um pequeno parágrafo para pontuar sobre o fiscal e tributário, e o mercado ele estranha que depois de uma reunião muito incomum entre uma simples agência de rating e o presidente, a autoridade máxima de um país, a gente tem essa elevação. O conselho que eu dou é para que vocês vejam estudos e filmes, principalmente da época de 2008, que remeteram à crise, e vocês vão entender quem foram os reais culpados. Essas agências de rating, elas tiveram um papel fundamental, um papel crucial que desencadeou tudo aquilo que aconteceu de 2008 a 2009, e foi algo muito sério. A gente não fala só de investimentos, a gente não fala só de bem material. Coisas muito mais importantes do que isso foram perdidas a milhares naquela época. Eu, no contexto pessoal, eu gostei bastante, eu fico contente com uma notícia dessa. Espero que logo a gente volte a ter grau de investimento. Significa que a economia vai bem, significa que os investimentos estão bem. E junto a isso, muito ainda no contexto político, hoje a gente tirou o vídeo para falar sobre isso. O Conselho da Petrobras aprova a aquisição de fatia em bloco na África do Sul. Aqui mais um tema complicado, principalmente quando envolve Petrobras e investimentos no exterior. É um comunicado que a empresa fez da noite de ontem para essa manhã. A Petrobras aqui embaixo, trazer ela para o meio só para a gente poder enxergar, ela tem uma reação muito modesta, uma alta de apenas 1,8%, enquanto o Ibovespa sobe 1,2%, Bradesco sobe 4%, Irani sobe 4,5%, enquanto a nossa carteira aqui em cima sobe de 2 a 3% apenas hoje. E a justificativa da empresa para voltar a fazer esses investimentos no exterior e na África foi de que a operação tem como propósito a diversificação do portfólio com geração de valor e está alinhada com a estratégia de longo prazo da companhia, que visa a recomposição das reservas por meio de exploração e de novas fronteiras, tanto no Brasil quanto no exterior, e atuação em parcerias, que é o caso desse investimento. A Petrobras ela vai ter 10% de participação, enquanto outras empresas de energia vão ter a maior fatia. Um comentário rápido antes da gente ir para o próximo tema: eu não concordo, eu não gosto de ver esse tipo de movimento, de ver de novo estatal brasileira investindo no exterior. É como se a gente estivesse voltando no passado e enxergando as mesmas coisas, seja através de Petrobras, seja através de bancos, seja da maneira que for. Eu sou extremamente contrário, eu não gosto e já vi o prejuízo e o resultado que isso
trás há muitos anos atrás. E se você de alguma maneira acredita que eu tenho essa opinião por conta deste senhor, saiba você que eu sempre chamei o outro cidadão também de senhor. Se o seu pensamento é esse, significa que você ainda não se colocou acima deles. É isso que o investidor, esse cidadão, tem que fazer, porque sempre que eu faço algum comentário trazendo um movimento errado, como foi a questão da lei das estatais, que tanto prejudicou e vai continuar prejudicando agora que ela foi praticamente destruída, as raras vezes que eu cito o cidadão passado e o cidadão atual, sempre vem os defensores que têm eles como algo de estimação, acreditando que é algo direcionado. E se você acredita que é algo direcionado, significa que você ainda não fez aquilo que eu acabei de falar, que é se colocar acima, fazer aquilo que for melhor para você. Porque todos eles, tanto esse cidadão quanto o que estava antes, eles não fazem nada por você, não te conhece, e o que sobra é vocês dia após dia questionando um ao outro, até mesmo em família, o que é o mais triste de ver. E um exemplo típico é esse que recém aconteceu. A Petrobras ela voltou a estar entre as maiores pagadoras de dividendos do mundo, e é só a gente vir fazer uma análise fundamentalista, calcular se vale a pena ou não, preço teto e preço justo, que vocês vão enxergar uma diversidade de comentários de gente dizendo que é errado, porque esse cidadão disse em várias entrevistas de que a Petrobras não está aí para servir bilionários e investidores gringos, e as pessoas compram esses dizeres desse senhor e do que estava antes também, só que mal sabem que este mesmo senhor, entre quatro paredes e longe das câmeras, o que faz é exatamente o contrário, manda projetos e orçamentos querendo o máximo de maneira quase que exploratória para que a Petrobras pague a maior quantidade de proventos possível, uma vez que o Estado é o maior detentor das ações da empresa. Então, enquanto vocês se colocarem no mesmo nível desses senhores, ou até mesmo abaixo, eles vão continuar fazendo o que quer. A partir do momento que vocês se colocarem acima, aí quem sabe a situação anda para frente. Para não dizer que eu não discordo de tudo, concordo e muito quando ele diz que a Petrobras precisa retomar toda a questão de refino interno. Aí, obviamente, a gente vai ter questionamentos se faz da maneira correta, se a gente não tem corrupção, se a gente não tem desvio, mas isso é algo à parte e as autoridades estão aí para cuidar disso da maneira que eles bem entenderem. Agora, refino é algo que a gente precisa, a gente tem produção, mas não dá conta, e isso é uma questão de soberania nacional. Agora, a gente voltar no passado, seja com esse senhor, seja com o que estava, ou seja com o que vai vir no futuro, eu sou totalmente contra. A Petrobras. Ela é uma empresa muito bela para ser usada, para ser explorada da maneira que ela já foi, e parece que a gente está voltando no passado. E eu não iria trazer isso hoje, eu ia deixar para o fim de semana, que é onde a gente de praxe sempre discute, fala e revisa o setor bancário, mas hoje o Bradesco ele chegou a disparar quase 5%, e a única coisa que poderia justificar isso em termos de notícias é o movimento do Bradesco Seguros na data de ontem, que fechou a compra de 20% do Grupo Santa. Aqui a gente fala de serviços de saúde e também de um valor muito alto. De acordo com a reportagem do Valor, essa operação ela foi avaliada na casa de R$ 1 bilhão e 90% desses recursos vão ser destinados à expansão do Grupo Santa por meio de crescimento orgânico. Então aqui a gente tem um investimento alto do Bradesco Seguros, na casa de R$ 1 bilhão, e durante o dia as ações do Bradesco elas chegaram a subir quase 5%. E pausa para o comentário e correção, no final do dia, após esse vídeo já estar pronto, eu descobri o que possivelmente é o real motivo por trás dessa alta de quase 5% do Bradesco, é que o Santander hoje pela manhã soltou um relatório e vê melhoria nos números do banco, enxerga um ROI na casa de 17%, muito próximo daquilo que a gente enxerga aqui na nossa comunidade, e elevou o banco para compra. Então, muito provavelmente, esse é o real motivo por trás de toda essa alta de quase 5% do banco. Só que isso daqui a gente deixa para depois, já anotem na agenda. Domingo a gente vai cobrir o setor bancário. Antes de falar de BMG, Semin e de novos anúncios de dividendos, a gente teve mais um anúncio de follow-on, dessa vez é a Eneva, em um valor que pode chegar na casa de 4 bilhões de reais. Eneva que pouca gente fala e pouca gente comenta, mas ela é a antiga MPX, que fazia parte do grupo X do Ike Batista e algumas mudaram de nome. Como é o caso da MPX, por mais que tenham passado talvez 14 anos fazendo uma conta de cabeça, a empresa ainda tem muito daqueles problemas antigos, uma dívida muito elevada, e é uma empresa que em todo esse período nunca pagou nenhum provento ao acionista, e desde lá de trás para cá ela também não gera valor para o sócio. O Banco BMG anunciou que vai pagar quase 50 milhões de reais em forma de juros sobre capital próprio. Esse anúncio foi feito na noite de segunda-feira, dia 30. Olhando aqui para a informação oficial da empresa, a gente tem quase 50 milhões de reais
em forma de JCP, o que equivale a 0,08 por ação ordinária e preferencial. Então aqui a gente não tem diferenciação de ON e PN. Em cima disso, a gente coloca o imposto de renda, que sempre que a gente falar de JCP tem incidência de IR, e o valor líquido por ação ele vai ser de 0,07 centavos, que dividido pela cotação atual, que está na casa de 4,02, dá aproximadamente 1,7%. Esse é o dividend yield apenas para esse pagamento. O Banco BMG, que estava na casa dos R$3 há muito tempo, e na terça-feira após a divulgação disparou mais de 7%. Nos outros anos a gente viu movimentos muito parecidos. Após divulgação de dividendos, a cotação da empresa disparava, e se isso continuar daqui para frente, o BMG ele também divulga mais um dividendo no final do ano. Então a cotação já disparou agora, pode ser que até o final do ano, muito provavelmente em dezembro, ela continue a subir. Tem mais anúncios até o final do ano e o dividend yield atual dele está acima dos 13%. E depois de tudo isso, a gente chega na Semin, matéria principal desse vídeo. No caso dela, a gente tem uma notícia positiva e a outra notícia nem tão positiva assim. Na data de hoje, a Semin sobe mais de 3% e ela na data de ontem anunciou um provento bilionário, são quase 2,4 bilhões de reais só em dividendos, mais quase 500 milhões de reais em JCP. Então a gente tem um provento aqui muito próximo da casa de 3 bi de reais, é um provento muito alto, e além de tudo isso, o Conselho ainda aprovou mais 160 milhões de dividendos intermediários. E como é que vai funcionar, quem vai ter direito e quais vão ser as datas de pagamentos? O pagamento ele vai acontecer até o final desse ano, dia 31 de dezembro, com base na posição acionária do dia 3 de outubro. Então quem quiser ter direito, quem quiser fazer jus a esse provento, tem que ser sócio, tem que estar posicionado até amanhã, quinta-feira, e na sexta-feira já é DataX, já passou o tempo e você não tem mais direito a esses dividendos e a esse JCP. O valor do primeiro dividendo ele é de 44 centavos por ação. No caso do dividendo, esse valor é livre, não incide imposto de renda, e no caso do JCP, ele equivale a 0,085. Aqui sim, a gente tem incidência de imposto de renda. Além de todos esses, a empresa ainda divulgou aquele intermediário, que dá aproximadamente 0,03 centavos por ação. E do lado negativo, que na minha opinião nem é tão negativo assim, isso é mais um ponto de atenção, principalmente para quem não é sócio. Vale atenção porque a gente fala de uma empresa que subiu mais de 50% recentemente, e quem está de fora tem que ficar atento para não se deixar levar pelo mercado, porque a Semin é boa, porque o Bar se comprou e tudo mais. O BB Investimentos rebaixou a CSN Mineração, Semin 3, para venda, e para entender esse rebaixamento, a gente tem 6 motivos de desconfiança com a empresa e com as ações. Junto com esse rebaixamento de neutro para venda, o preço-alvo da empresa também mudou, ele veio agora para casa de R$ 5,90, a empresa está sendo negociada a R$ 7,34 no dia de hoje, está bem longe desse preço-alvo deles, e muito do que eu comentei de que isso é um ponto de atenção e não um ponto de preocupação, não é motivo para sair tendo movimento algum, é porque eles sempre se voltam para a questão preço. A gente já estudou a empresa, a Semin é sim uma boa empresa, principalmente quando a gente olha para os números dela, só que antes mesmo desse rebaixamento, a gente já tinha diversos relatórios dizendo que a Semin ela é a empresa de mineração mais cara do mundo. Então a gente começa a ter esse tipo de recomendação, o círculo começa a se fechar, e não me surpreenderia nada se nas próximas semanas a gente não começasse a ver mais relatórios de venda para a empresa. Um dos pontos de atenção é o balanço da empresa. A Semin ela veio de muitos períodos de queda no lucro, e agora nesse ano a gente teve 2 resultados muito bons, mas na opinião deles isso ofusca a previsibilidade por conta da oscilação ser muito grande. De lá para cá as ações subiram mais de 46%, na realidade essa alta ela ultrapassou 60% das mínimas desse ano, e com isso eles veem mais um problema, que é a questão de pouco espaço para valorização na cotação. Com isso, na visão deles, a empresa está um pouco esticada, ela está cara e, além de tudo, extremamente volátil, e todo o restante ele vai flutuar através de preço, valorização, volatilidade, com exceção do pessimismo com minério, com exceção de toda a questão da China e incerteza do cenário econômico por lá, e toda essa questão macroeconômica, China, minério de ferro, a gente debateu muito recentemente, algo que já está no radar do investidor. Hoje a empresa sobe quase 4%, e mesmo depois de toda essa alta, no acumulado do ano, as ações da Semin ainda têm uma queda na casa de 7%, o que é pouco se a gente comparar com aquela queda de mais de 40% que a empresa tinha quando ela atingiu as mínimas lá no mês de junho. Nos últimos 12 meses a valorização é de quase 70% e o dividend yield atual ele fica acima dos 7%.
Então esse foi o vídeo de hoje, a gente atravessou desde 2 novos anúncios de dividendos até cenário interno e política interna, e para aqueles que sempre pediram um posicionamento de lado A ou B, fica aqui o posicionamento do lado S, que é o seu lado. Se posicione acima, cuide e toca da sua vida, porque ninguém, absolutamente ninguém, vai te dar ou vai fazer aquilo que você precisa. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de alguma dessas empresas ou não. A única que a gente nunca havia falado aqui foi a Eneva, que é a antiga MPX. Considere também fazer parte da nossa comunidade, caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal. Preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto, e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.